na visão de vocês, com a expertise e também com a experiência, tanto no setor público quanto no setor privado, como que a gente pode entender esse conflito de gerações? Olha, vamos, assim, fazendo uma análise, sempre quando a gente fala de poder público, uma das coisas que está muito voltada à questão do poder público é a estabilidade. Então, quando a gente fala em estabilidade, a gente vai ter um profissional que possivelmente, ele, a partir do momento que ele entrou ali na carreira, ele vai ficar do início ao fim da profissão dele, acabando atuando dentro do mesmo setor. Enquanto a questão dessa estabilidade, ela tá ali estabelecida. Por outro lado, ela, de uma certa maneira, ela inevitavelmente em algum momento ela acaba transformando em acomodação. E a acomodação, ela é contraditório com relação às tecnologias. A tecnologia ela está muito em cima da dinâmica e buscar algo novo, querer algo novo. Então, quando a gente fala, por exemplo, nesse conflito de geração, por exemplo, a gente tem que implantar novas tecnologias, mas, por exemplo, a gente estava discutindo aqui sobre algumas legislações que ainda são de períodos aí pré-boom da informatização. Então, assim, a gente tem uma série de regras que faz parte do dia a dia da dinâmica e de uma cidade, desde a aprovação de alvará, aprovação aí de licenciamentos aí de ordem urbanística, de ordem ambiental, ou algumas outras ações que fazem parte do dia a dia da busca do cidadão com a prefeitura, mas a gente tem nesse meio, às vezes, um profissional que entrou já com 20, 30 anos de carreira e ele está estabilizado e nessa estabilização ele tem uma rotina constante. Então, como discutir a inovação com alguém que está no dia a dia de uma rotina constante? Então, assim, esse desafio de fato, hoje a gente tem tomadores de decisão, em sua grande maioria, que estão aí, digamos, com uma fase de carreira, até por digamos, uma certa lógica. A gente tem grande parte dos líderes e tomadores de decisão são profissionais que já estão há mais tempo dentro desses setores. São consideradas aquelas gerações Só baby que, boomers. exatamente, só que normalmente são essas, a geração X e a geração Y, que são as gerações que não tinham acesso à informática dentro das suas formações iniciais. Então, fazendo talvez aqui uma linha, um paralelo, como, por exemplo, os profissionais da engenharia, agronomia e geociências, que é onde a gente está diretamente. Então, a gente tem um rol de profissionais que se formaram com toda a sua formação acadêmica, sem uso de algumas tecnologias, como, por exemplo, tecnologia de informação. A gente tem uma segunda geração que pegou o meio. Então, assim, existiam algumas matérias, algumas formações acadêmicas que tinha alguns trabalhos que eram desenvolvidos com o uso de tecnologia de informação e outras não. E nós temos agora uma geração nova que ela é nato digital. Então, para essa população nato digital, seja os profissionais que estão acessando, digamos, através de concurso, o poder público ou indo para a iniciativa privada e dependendo de acesso aí, em alguma maneira, alguma relação com o Estado, e falando Estado aí, falando de uma maneira geral, para esse profissional é difícil entender como era a vida sem ter essas tecnologias. E eles não conseguem, muitas vezes, assimilar algumas situações que, no ponto de vista dele, é tão fácil, mas talvez com alguns profissionais que estavam em transição, essa facilidade já não é tão simples. E quando a gente leva isso a uma necessidade de tomada de decisão, a gente tem muitas vezes uma continuidade de algumas práticas. Por quê? Porque aquele profissional acostumou daquela maneira, foi assim que ele aprendeu, e isso faz esse desafio da gente conseguir evoluir algumas ações para melhoria aí da qualidade e transformar isso em cidades de fato, cidades inteligentes, numa dificuldade geracional. Racional. É Perfeito. importante também trazer, eu acho que o Zé Roberto colocou uma perspectiva das gerações com realmente as pessoas que estão ali integradas. Mas eu vou colocar para você colocar uma pulga aqui atrás da orelha. Sim, sim. Como eu falei inicialmente, essa discussão sobre Smart Cities, cidades inteligentes, vem lá de 1990. De lá para cá, muita coisa mudou. Muita tecnologia mudou, inovações vieram, pessoas mudaram, gerações estão mudando.
gerações do meu filho vão dominar outras tecnologias, talvez. Mas aí a gente vê a preocupação. Por quê? Porque a gente citou aqui planejamento urbano, plano de diretores. A gente está passando por um processo aqui em Maringá de plano diretor, correto? Sim. Então, assim, esse plano diretor, ele vai ser um norteador para o meu filho. Meu filho, provavelmente, ele vai usar desse plano diretor daqui até 30 anos. Então, assim, por mais que a lei fala que cada 10 anos a gente tem que revisar, a gente sabe da demora, que é a gestão pública, para se fazer alguma coisa, para se provar. Então, assim, nossos filhos utilizarão o resultado desse planejamento de agora. E, assim, como ele está sendo feito? A ONU vem trabalhando a questão das cidades inteligentes, mais voltadas para cidades sustentáveis, muito bem isso. Várias, inúmeras diretrizes. Mas, nesse sentido, eu acho que o município ele tem que já avaliar esse conflito de gerações. Ele tem que se preocupar com o que ele vai colocar ali como metas, o que ele vai colocar como ações para serem realizadas ou revisadas para daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Porque quando a gente pensa em 10 anos hoje, a tecnologia pode mudar de uma hora para outra. É o que a gente se preocupa. Se a gente vê, fazer um levantamento do que foram os celulares de 90 até hoje, a gente tem um avanço e um ganho tecnológico gigantesco. Então, assim, o que é 10 anos hoje para frente? Qual é a escala temporal disso? Então, assim, o planejamento urbano está sendo feito já pensando nessa enquadramento com as cidades inteligentes, já pensando na inteligência. Nesse cenário, né? Nesse cenário futuro, para essa geração que nós estamos falando aqui hoje, contando os segundos aqui, os minutos desse programa, mas daqui 10 anos muita coisa pode mudar. Os carros elétricos, carros... Então, assim, muita coisa pode vir nesse advento. Então, assim, a própria tecnologia dos vantes aí com transporte de carga público, se isso vir e for, vamos dizer assim, implementar o ano que vem, a gente não sabe, de uma hora para outra, alguma empresa já pode estar com isso pronto, testando, como a gente já tem conhecimento, mas homologar isso ano que vem e já começar a produzir em larga escala. Legal. Num custo barato, né? Assim, interessante. E assim, quando não tem muita burocracia, a cidade acaba saindo na frente. Sim, por conta disso. certeza. Porque consegue acompanhar as mudanças da época.